Vamos lá. Eu já fiz o login. O login ocorre quando ele diz que foi realizado com sucesso. E no primeiro momento, eu pedi para ele fazer a listagem dos 3 primeiros contratos. Ele listou para mim o que estava lá no gestão de contratos. Isso para testar a conexão. E resolvi fazer também para saber se ele aprendeu bem sobre Proteus. Eu pedi para ele fazer a resposta, né, para ele responder essas perguntas que eu coloquei aqui. Quais as empresas que existem no seu código de tabela do cadastro de empresas, do configurador, qual das empresas, qual tabela contas a pagar, e todas as tabelas lá dos módulos, né, de financeiro, compras, faturamento, né, as principais tabelas. E vamos observar aqui o que ele respondeu. Bem, ele faz o comentário, ótima prova. Eu vou responder com base no conhecimento padrão do Proteus. As empresas que tem lá cadastradas são empresas modelo, onde eu fiz todo um trabalho de anonimar, né, empresas. E ele listou para mim no cadastro de empresas, que é o Syscompany, né, e também foi informando, ó, no contas a pagar, eu tenho o EC2, o EC1, tributos a receber, então todo esse conhecimento ele já aprendeu. Eu apenas estou verificando se ele já conhece. Aqui eu pedi algo mais específico, atual, e foi ensinado também, que são as tabelas em relação ao configurador de tributos, as regras do cálculo de tributos, o módulo de gestão de contratos, eu coloquei aqui também, a folha de pagamento, ponto eletrônico, enfim. E ele respondeu para mim que demonstrou conhecimento das principais tabelas do Proteus, nos módulos SIGA-FIN. Isso foi a resposta do sistema. Eu nem falei que era esses módulos, ele já listou para mim os módulos. E ele fez a pergunta, quer que consulte alguma dessas tabelas na base de demonstração? Aí eu fiz uma citação aqui. O plano de contas é relacionado com a tabela de plano referencial do governo. Explique. Ele colocou para mim, excelente pergunta, isso é fundamental para o expert contábil. Ele já respondeu, porque ele tem uma base de conhecimento da web. Bem, o plano de contas versus o plano referencial. O conceito, ele já apresentou o conceito que ele tem e falou que é CT1, é de definição livre para cada empresa, que define sua estrutura contábil, conforme suas necessidades. Porém, para o SPED, a Receita Federal exige que as contas sejam traduzidas para um plano referencial padronizado, permitindo comparabilidade entre as empresas. E aqui ele mostrou para mim que a tabela CVN é o plano referencial. Fez o fluxo, plano da empresa, tem o Depara, né, e o plano referencial. E ele colocou aqui para mim quais são os planos referenciais que existem. Lucro real, PJ em geral, lucro real financeiras, lucro presumido e todas mais. E ele mostra aqui também como que ele executa o SQL. Ele executa utilizando as expressões. Caso você tenha alguma dúvida de como que ele está descobrindo, né, ele demonstra aqui. Você pode copiar e colar e executar no seu manager, né, no seu estúdio.
lá no SQL. A estrutura completa das tabelas contábeis. Ele apresentou outras tabelas do SPED. Fez até um comentário da importância do SPED. Exemplificou como que se faz. E ainda deu a sugestão de pontos críticos na implementação. Importar o plano referencial correto, conforme o regime tributário, lucro real, lucro presumido. Amarrar todas as contas analíticas. Validar a periodicidade, planos referenciais têm vigência. Uma conta CT1 pode ter múltiplas amarrações em períodos diferentes. As contas sintéticas não precisam de amarração, só as analíticas. Isso aqui é um critério que nós analistas sempre temos. E ele perguntou se eu quero que crie um script para importar o plano referencial atualizado ou algum ponto específico. Eu perguntei com base em uma DRE, modelo do governo, é possível você relacionar com o plano de contas e buscar os saldos contábeis da DRE, horizontal ou vertical? Ele encarou como desafio. Vou construir isso passo a passo. Estratégia, ele próprio. O que ele vai fazer? Passo 1, identificar a estrutura da DRE. Passo 2, mapear as contas do CT1. Passo 3, buscar saldos contábeis. Passo 4, apresentar análise horizontal e vertical. Bem, ele mostra passo a passo como que ele está executando. A estrutura da DRE do modelo DSF, né, do código L300, vou criar um artefato completo. Ele sempre quer fazer tudo com a máxima qualidade. Concluiu aqui e apresentou o que ele fez. Ele fez para os anos de 2023 e 2024. Nessa apresentação, ele, em relação ao SQL, pronto, ele definiu que já criou a instrução SQL para buscar os saldos contábeis diretamente da tabela de movimentos de lançamentos contábeis, agrupando por conta referencial. Fez o mapeamento. Como funciona o relacionamento? Ele até está demonstrando aqui o fluxo de dados, quer dizer, isso é um conhecimento que ele tem. Análise vertical e horizontal. Mostrou aqui a regra. Ele vê aqui o objetivo para analisar é uma estrutura de custos e margens. Já a análise horizontal é a questão de evolução e tendência. Exemplo da planilha, receita líquida, demonstrando a análise horizontal e a vertical. SQL para produção. O SQL na aba 2 faz busca de lançamentos contábeis, agrupa, calcula saldo, reforma, retorna a estrutura pronta. Bem, nesse momento aqui, vou dar um clique, ele lista para mim a DRE toda pronta que ele montou automaticamente em planilha Excel. É só você baixar e você vai ter essa planilha. Você pode baixar já no seu Drive. Eu, ainda insatisfeito, pedi para que ele faça uma apresentação gráfica com base na DRE para custos, despesas, receitas, EBITDA, margem, etc. Deixei ele pensar. Ele vai mostrar o passo a passo do que ele está fazendo. Ele está criando slides do resultado final, da conclusão.
vai converter e criar um script para gerar em PowerPoint com os gráficos. Ele entendeu que precisa dar uma ajustada nos slides para ficar mais elegante, aplicando correções. Eu falei para ele o seguinte, que ele tinha cometido um erro, que ele aprendeu, e para que ele aprenda que a tabela de saldos bancários é a SE8, isso durante o processo de execução, e a SE5 é de movimentação bancária, pagar e receber. Ele imediatamente já fez os ajustes, ajustou os slides, e vai descrever o slide 2 com a estrutura correta, após a minha instrução de aprendizado. A apresentação está muito restritiva, vou ajustar os slides para usar o pad maior. Bem, passando os slides que ele está criando, fez um comentário aqui que o validador está tendo problemas com a posição absoluta. Vou criar um slide mais simples, sem cards sobrepostos. Ele teve uma dificuldade, ele mesmo está encontrando uma solução. Ele próprio validou, passou, vou corrigir o slide, criar o slide 8, gera a apresentação final. Okay. Excelente, a apresentação ficou muito boa, porque ele fez um teste nos seus servidores e apresentou o que ele fez. Então ele tem no seu conteúdo de apresentação 8 slides. Cada slide, a slide primeiro é a capa, que é a DRE de análise comparativa 2023 versus 2024, as receitas, um gráfico de barras comparativo, KPIs, sobre os valores, o custo, fez um gráfico de pizza, as despesas, outro gráfico comparativo, EBITDA, margens, resultado, conclusão. E está anotado o que ele aprendeu, para que na próxima vez ele não esqueça. E vamos ver o resultado que ele vai trazer para mim de 8 slides para a apresentação. Bem, demonstração do resultado do exercício. A receita líquida, lucro líquido, EBITDA e o crescimento, a receita bruta, fazendo a apresentação, os custos das vendas, as despesas operacionais, e indicadores, margem bruta, margem operacional, margem de EBITDA e margem líquida. Mostrando aqui novamente, de uma outra forma comparativa com o gráfico de barras, o resultado do exercício, uma linha de evolução, né? 2023 e 2024, o resumo executivo, que são informações que interessam a diretoria e presidência. Enfim, finalizando, essa demonstração ela reflete a integração entre uma IA integrada ao banco de dados do Proteus. Obrigado.